Fala galerinha, espero que seja tudo certo aí com quem nos assiste. Eu sou o Bruno e esse é o nosso Coicast, o nosso podcast O Que Da Coexistir. Galera, nosso bate-papo, voltando. Galera, o nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto que é um tabu, vamos dizer assim. E eu posso dizer isso porque é uma das áreas que eu mais trabalho, que é a parte do dinheiro. Nós vamos falar sobre dinheiro hoje, galera. Bota aí os dinheirinho, galera. Edição, bota aí, vindo, subindo, dinheiro. Galerinha, dinheiro, né? Vamos falar sobre isso no nosso bate-papo de hoje. É um assunto de extrema importância. Eu venho lendo algumas pesquisas que, assim, mostram dados tristes, alarmantes inclusive, em que essa parte do dinheiro, a relação das pessoas com o dinheiro, vamos dizer assim, é cada vez mais distante, é cada vez mais assustadora. As pessoas parecem que têm medo do dinheiro. Saiu uma pesquisa recentemente aí por um instituto previdenciário de saúde financeira, enfim. O nome do instituto é 11, se não me falha a memória. E essa pesquisa eu vi no portal de notícias UOL. 49% dos brasileiros têm uma visão do dinheiro. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá aqui, ó. 49% dos entrevistados têm o dinheiro como maior preocupação à frente de saúde, família, trabalho, violência e política que aparecem na sequência. E lá tem outros inúmeros dados, tem outros inúmeros percentuais aí sobre como as pessoas se relacionam com o dinheiro, né? Uma infinidade de pessoas aí não tem reserva de emergência, estão endividados e não tem um dinheiro para uma eventual emergência de saúde. Enfim, é um caos total. É um caos total. E eu posso dizer que realmente é algo muito profundo, porque as empresas que eu atendo, as pessoas com quem eu trabalho em relação a isso e toda essa parte, às vezes só falar sobre, quando a gente começa a falar, o pessoal muda a expressão, o pessoal muda a linguagem do corpo. Eu tenho uma amiga que diz isso é sânscrito para mim. É um idioma totalmente do qual eu não tenho afinidade, não domino, né? É como falar uma língua estrangeira, é como tu ir falar mandarim, inglês, alemão e tu não saber nem por onde começar. Então essa parte realmente senti necessidade de nós fazer esse bate-papo de hoje a respeito disso. O dinheiro, galera, o dinheiro aí, antes de tudo, a gente precisa ter em mente de que ele é consequência. O dinheiro nunca é a questão principal, ele nunca pode ser posto em evidência como algo principal, porque ele só reflete quem a gente é e o que a gente faz. Primeiro de tudo é isso. A gente tem que ter muito claro isso. E eu observo nos atendimentos, observei nos atendimentos anteriores e observo nos meus atendimentos atuais esse mesmo comportamento, e essa pesquisa demonstra isso, né? A preocupação com o dinheiro, né? O pessoal pensa que isso é o que vai resolver tudo, isso é o que vai sanar tudo. Quando a gente tem mais dinheiro, o pessoal busca, eu preciso vender mais, eu preciso ter mais. E a grande maioria das vezes não é isso, né? Porque o pessoal tem demanda, o pessoal cria
as oportunidades, cria os desejos de consumo, enfim, né? Faz a roda girar. Não é o problema a falta de clientes, enfim. Existe toda uma questão antes disso. Porque, claro, se tu, olhando para esse ponto, se tu não tiver um produto legal, um serviço legal, de qualidade, enfim, né, com um preço justo, se tu não tiver um atendimento legal, enfim, essas coisas, sem dúvida, vão repelir os clientes, vão repelir de fato que o dinheiro entre, né, no teu negócio. E hoje em dia a gente sabe que isso é requisito básico, isso é requisito mínimo, né? Ah, eu tenho um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Se tu não tem isso, querido, nem vai atrás de abrir um negócio, né? É o básico do básico, o mínimo do mínimo, e a gente sabe que tem gente que não olha para isso, que não tem isso claro ainda também. Mas a grande maioria das empresas que eu atendo, enfim, elas possuem essa parte muito bem organizada. Então o dinheiro tá entrando aí, né? A demanda está acontecendo. Mas o porquê dessa relação com o dinheiro? O porquê dessa preocupação? O porquê desse querer? Sem dúvida, né, galera? Muito é pelas pressões sociais que a gente tem aí de querer mais, de querer crescer, de querer expandir e de ver, né? Ah, olha só, o cara lá, o meu vizinho tá indo viajar, tá trocando de carro, tá trocando de casa, essa parte material, muitas vezes, gera uma ilusão, né? E que o pessoal muitas vezes vai em busca disso de forma descontrolada, desenfreada. Eu já tive contato com empresas que faturavam milhões, e é milhões mesmo, por mês, e de uma hora para outra fecharam as portas, porque o olhar para isso não importava tanto, para essa parte financeira, porque para ter esse controle sobre o dinheiro, né? Então são muitas crenças, são muitas visões em cima dessa temática que a gente observa. E desde que eu comecei a trabalhar com isso, a gente sempre buscou também ordenar isso na nossa casa, né? Os meus pais têm restaurante e a gente começou a querer olhar para isso por conta da empresa. E foi estudado, foi olhado para isso, foram criadas as planilhas de controle, enfim, que eu trabalho basicamente com planilhas hoje, né? Que atendem muito bem essa parte e que ali a gente consegue colocar todas as movimentações e ter um controle 100%. Basta tu alimentar, né? Basta a pecinha do outro lado do computador fazer a sua parte, e a tabela vai fazer a sua parte 100%. E esse é um ponto que sempre me chamou muita atenção e que daí foi por isso que eu fui aprofundar os estudos nessa parte. Pô, se tu tem uma ferramenta uma ferramenta simples, fácil, que tu só coloca aí o que entrou para ti, né, do teu salário, dos teus ganhos, enfim, as tuas entradas, e tu coloca tudo que saiu, tudo que tu gastou, essa tabela ela vai fazer a matemática, de fato, né? Só que é aí que começa o olhar mais profundo. Primeiro que muita gente nem tem isso, né? Esse é um ponto que o sânscrito da minha parceira que fala isso, ele começa aí. Muita gente nem olha para isso e nem entende da simples matemática que tem aí em cima. Então esse é um ponto fundamental que tem muito conteúdo, tem muita coisa sobre isso para poder consumir e construir o seu controle, né? Mas assim, o que me chama a atenção, me chamou muita atenção para aprofundar os estudos, enfim, ainda chama, era que o pessoal olhava para aqui, porque essa tabela que a gente tem, ela faz todo um espelho, né? Dá todo um histórico do que aconteceu de uma forma bem ordenada, enfim.
E o pessoal, não pode ser isso, tá errado, tem alguma fórmula errada, alguma fórmula matemática tá errada aí. E não, né, a tabela tá fechadinha, não tem como mexer nas fórmulas, é isso. O pessoal começava e não dava sequência, o pessoal começava, olhava, olha para isso, eu acredito que isso aconteça com muita gente que tá aí talvez nos assistindo, no sentido de fazer os seus cálculos no mês, olhar para aquilo e nem querer mais encarar. E, deixa assim, vamos seguir, vamos ver o que dá, vamos trabalhando, vamos seguindo. Eu fiz um levantamento com um cliente uma vez, ele só foi criando as suas dívidas, as suas questões, e esse levantamento foi feito, foi mostrado para ele, ele disse assim, não vou pagar isso aí, nunca mais eu vou pagar isso aí. Aí eu disse, como assim nunca mais vai pagar, né? A gente tá organizando, tá criando aí toda uma estratégia para uma parcela disso caber no teu bolso, nós colocarmos aí no teu dia a dia e olharmos. O pessoal acaba desistindo muito fácil quando que o número toma conta. Então, a partir disso, eu fui procurar olhar o porquê que acontece essa situação. Se tu tem uma ferramenta que te ajuda a controlar, o que mais está por trás disso? Tem muita coisa, galera. O nosso interno, né, as nossas crenças, o nosso modelo mental em relação a isso, aquilo que a gente ouvia na nossa infância, os nossos pais falar sobre dinheiro. A gente é condicionado desde muito cedo a agir com determinados padrões para comprar, para consumir, para guardar, para poupar, né? Tem muito a ver com a nossa cultura, tem muito a ver com as regiões, né, que cada um tá inserido. Então essa parte ela tem um fator determinante de mais de 80% sobre como é a minha relação com o dinheiro. A minha relação com o dinheiro, ela vem 80% do meu comportamento, da pessoa que eu sou, da relação que eu tenho comigo, e 20% da matemática, 20% do número em si, brutamente falando. Então essa parte é algo, vamos resumir como o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é uma parte fundamental para que a gente tenha uma relação com o dinheiro diferente, para que a gente consiga de fato encarar ele e ele não tomar conta. E muitas vezes a gente acaba não olhando para isso, a gente acaba atribuindo a fatores externos o nosso sucesso ou o nosso fracasso na parte das finanças, na parte dos números, né? E não é por aí. A parte dos números ela vem muito mais do interno do que do externo. Se 80% é da parte comportamental, né? Então, sem dúvida, é muito mais do interno, muito mais de quem eu sou. O dinheiro diz respeito muito mais a quem eu sou do que qualquer outra coisa. E aí a gente abre muitos leques, porque muita gente se recusa a querer entender quem é. A gente muitas vezes olha no espelho e a gente enxerga o estranho. A gente não conversa com nós. A gente não tem uma relação tão legal com nós como a gente tem talvez com a pessoa mais próxima que a gente tem. E essa parte, a relação com a pessoa mais próxima que a gente tem, seja pai, mãe, filho, esposo, esposa, enfim, isso também influencia muito na parte das finanças. E a gente não olha para isso. A gente sequer pensa que isso
pode influenciar ou pode ter um fator de peso relevante para influenciar em como que a nossa relação com o dinheiro vai ser. Como assim que vem disso? Tem muita coisa sistêmica, inclusive, sobre a nossa relação com pai e mãe e a nossa relação com o dinheiro tem uma ligação muito forte. Então, como tu trata teu pai? Como tu trata tua mãe? Tu julga eles? Tu te dá bem com eles? Tu tem uma relação atribulada? Como é que é? Isso tudo diz respeito. O dinheiro é uma energia, galera. O dinheiro é equilíbrio. Da mesma forma que tem o caos desse lado, da parte da escassez, da parte de não ter, tem o caos do outro lado, do ter demais e do não saber fazer com que ele flua. O dinheiro tem que fluir. O dinheiro parado também indica escassez, também indica outras coisas. O dinheiro foi feito para fluir, é uma energia, a energia tem que fluir, energia parada dá problema. Então tem muita coisa por trás disso. E o que eu posso dizer para ti, em resumo, né, de tudo isso, busca o autoconhecimento. O autoconhecimento e o dinheiro estão intimamente ligados. Não pensa que tu tem que procurar um trabalho novo para ganhar 100 pila a mais. Ou R$1.000 a mais, que seja. Não, vou procurar um trabalho novo para ganhar R$1.000 a mais. Claro, vai fazer diferença, vai influenciar. Só que se tu se sujeitar a nesse trabalho novo que tu vai ganhar R$1.000 a mais, R$10.000 a mais, vamos falar assim, e for algo que não é o teu propósito de vida, os 10 mil a mais não vai ser suficiente para pagar o que tu vai gastar depois com saúde e com outras coisas. Pode ganhar de uma herança, ou tu pode até ir atrás e aplicar um golpe em alguém, porque tem muita gente que tem isso como um senso do que é certo. Não, eu vou fazer isso com aquela pessoa para me vingar. Pode ser de algo que talvez não esteja nem tão claro. Tu vai assaltar alguém para ter mais dinheiro. Tem gente que faz isso, a gente sabe disso. Esse dinheiro não vai ficar. Esse dinheiro não vai te fazer prosperar. O dinheiro tem que estar alinhado com a vida. Se tu tá alinhado com a vida, se tu tá alinhado com o que tu veio aqui nesse todo fazer, o dinheiro vai estar alinhado contigo. Tem muita coisa por trás, galera. Invistam no autoconhecimento, se conheçam, se acolham. A autoimagem, aquilo que tu fala sobre tu mesmo. Se tu diz assim, eu sou um incompetente, eu sou um inútil, eu não presto, é isso que vai acontecer. O universo, e isso não é religião, isso não é crença, isso não é... Não, isso é física quântica. Vai estudar pra te ver. O universo só diz sim. Ele só diz essa mensagem pra ti. Essa resposta. Então aquilo que tu diz pra ti, eu não vou ganhar mais do que isso. Eu não vou conseguir ganhar mais do que isso. Isso aqui é o máximo que eu consigo. Sim. É isso aí. É isso aí que vai acontecer. O limite que tu te dá
é o limite que tu recebe. Pensem sobre isso, galera. Analisem se isso não faz sentido. E busquem conhecer, busquem se aprofundar nesse tipo de coisa. Comecem se tratando melhor. É bem simples. Comecem se aceitando. Comecem se dando um abraço, se acolhendo. Olhem para o pai e para a mãe como gigantes. Gigantes. Independentemente do que eles tenham feito, do que eles tenham falado, de como foi. É só por causa do pai e da mãe que vocês estão aqui. É só por causa do pai e da mãe que vocês têm a oportunidade de respirar. Então, essas duas pessoas, esses dois seres, eles são gigantescos, colossais. Olhem para eles dessa forma, pura e simplesmente. Esqueçam o resto. E percebam como vai ser a relação que vocês vão ter com o dinheiro a partir disso. Façam essas 3 coisas. 2, 3 coisas, enfim. Se olhem diferente, se acolham e olhem para o pai e para a mãe de forma diferente. Acolham eles. Muito do dinheiro tá da nossa relação com a gente, da nossa relação com o pai e a mãe. Estudem, procurem um autoconhecimento. Terapia não é só pra louco, como tem muita gente que fala. Terapia é só pra louco. Não, terapia não é. Terapia é pra todo mundo. Assim como tu vai na academia, ou como tu vai fazer uma caminhada, para que o teu físico, para que a tua estrutura física tenha saúde, a tua mente também tem que ter saúde. Então tu vai buscar esse conhecimento, tu vai buscar isso, tu vai buscar fortalecer tua mente. E a partir disso, o restante se fortalece. Dinheiro é isso, galera. Dinheiro é consequência. Tá atrelado a tudo. Olhem para as outras coisas e, sem dúvida, o dinheiro vai olhar para vocês diferente. Porque ele é consequência. O dinheiro, uma das coisas que eu pude constatar durante os meus anos de prática, de consultoria, de atendimento, o dinheiro não gosta de holofotes. O dinheiro não gosta de estar em evidência, de ser o primeiro. O dinheiro é coadjuvante, ele só reflete. Ele só reflete comportamento. Espero que vocês possam pensar a respeito disso, que algumas dessas falas, desses insights, possam trazer aí algum entendimento, algum olhar diferente para vocês a respeito disso. E a gente fica à disposição, eu, a COI, o nosso espaço, as nossas práticas, o nosso trabalho, à disposição de vocês para falar sobre isso, para criar estratégias, movimentos, enfim, olhar para isso, para que a tua relação com o dinheiro seja melhor, seja mais leve, seja mais equilibrada. Esse foi o nosso episódio do nosso podcast de hoje. Espero que vocês curtam, fiquem bem, um abraço.